Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença do engenheiro Rodrigo Gross, especialista em geoprocessamento e modelagem matemática. Engenheiro Rodrigo, muito obrigado pela agenda, por vossa disponibilidade. E hoje a gente vai bater um papo, como eu já falei, sobre geoprocessamento e modelagem matemática. E para começar essa conversa, eu começo com uma pergunta simples. O que é geoprocessamento, engenheiro Rodrigo? Bruno, olá, tudo bem? Agradeço imensamente aí o convite. Saudações aqui de um tricordiano, falando de Três Corações, sul de Minas. É uma honra estar aqui conversando. Geoprocessamento, né? É processamento de dados, né? Só que, no meu caso, são dados georreferenciados, né? O que é isso? Assim? Vou dar um exemplo simples, né? Você pega um contador, você precisa lá pagar os impostos no fim do ano. Ele vai ver o seu imposto de renda, ele vai ver o que você gastou, vai ver as notas fiscais, né? Vai somar tudo e fazer os cálculos dele. No meu caso, os dados que você passa para mim, o cliente, eles são georreferenciados, né? Eu preciso colocar na minha conta não só o que está, né, na informação, mas o local onde você extraiu a informação. Né? A estatística das distâncias entre os locais que você coletou a informação, ela entra na conta. Né? Não é, a gente chama de teor, né? O valor que você me informa. E tem a posição da onde esse teor, esse resultado foi coletado. Então, eu utilizo o que se chama de geoestatística, né, para fazer o processamento de dados. Aí vira geoprocessamento. Engenheiro Rodrigo, então, deixa eu ver se eu percebi bem. O geoprocessamento é a análise de um conjunto de dados, né? E da onde vêm esses dados? Os dados são coletados em campo. A princípio, você tem um problema, um posto de gasolina, dá um exemplo das áreas contaminadas, né, que é um mercado bem grande aqui no Brasil. Você tem um vazamento de gasolina de uma década, né, é um negócio que é até normal, acontece muito, né? Tem histórias assim de um posto de elevador do outro lado da rua, cheio de gasolina, você chama o bombeiro para tirar a gasolina primeiro, para depois resolver o problema. Então você tem lá, você tem que fazer sondagem, você tem que entender aonde que está o contaminante, o tamanho que é a dispersão. Aí você manda para o laboratório, você faz análise de água, você constrói postos de monitoramento, né? Isso é um tipo de dado que cada posto tem uma posição. Porque depois, na hora de eu fazer as contas, de eu fazer o geoprocessamento, eu preciso, por exemplo, delimitar o tamanho da pluma. Né? Eu preciso fazer uma modelagem em 3D, com as concentrações, né? com a densidade, vamos dizer assim, para depois eu saber o que eu tenho que fazer para remediar a situação. E rapidamente, assim, só para complementar, eu posso ter os dados remotos também, assim, né? Os dados, por exemplo, a topografia, né? A quantidade de chuva que cai no local, o tamanho da bacia hidrográfica, tudo isso vai ser colocado, né, na tela do computador e vai ser analisado numa plataforma, num conjunto, entendeu? Esse é o geoprocessamento. Rodrigo, explorando um pouco mais o seu conhecimento, né? E quando a gente fala de geoprocessamento, Bruno, especificamente, imagino dados também que venham de informações de satélites. Isso é verdade? E como ocorre? Ou se você usa esse tipo de dados para fazer o geoprocessamento? Claro, sem dúvida. Eu até costumo falar que dá para fazer tudo remotamente e que é interessante começar a fazer tudo primeiro com tudo que está disponível, com tudo que está de graça, vamos dizer assim, na internet. Então eu pego uma imagem do Google Earth, né? Eu posso ali mesmo calcular, né,
a altimetria, né, de cada ponto no espaço, né, tipo, tem uma imagem em planta, um mapa topográfico, cada valor ali tem uma altitude. Então, eu posso extrair dali e fazer a minha topografia, né? Eu posso fazer a minha, eu posso pegar pronta já. Aí isso chama-se modelo de terreno, né? MDT. E eu posso chamar um drone, por exemplo, para fazer um sobrevoo numa área que eu preciso fazer a investigação, e aí eu vou ter uma imagem com uma qualidade muito melhor, né, do que a imagem de satélite, né? Primeiro tem o Google, né, que eu posso pegar Google Earth, depois eu posso pegar no satélite direto. Por exemplo, eu usei há pouco um satélite, uma base de dados que se chama-se Alus Pulsar. Né? Ela tem 13 metros, né, de lado de resolução. Então, para mapear um rio, se o rio for largo, está interessante ali, eu posso usar esse dado. Mas se eu precisar mapear os córregos, por exemplo, um curso d'água de 2 metros, estreito, né, aí eu preciso ou ir a campo e fazer a topografia e medir tudo, ou mandar um drone para fazer toda a coleta de informação. Tudo isso vem para mim para ser processado. Engenheiro, quando a gente fala de geoprocessamento, logo vem o tema, né, modelagem matemática. Como que a modelagem matemática ela está relacionado com o geoprocessamento? Eu preciso do geoprocessamento para fazer a modelagem matemática, para fazer a simulação, né? O que é a modelagem, né? Assim, indo direto ao ponto, assim, um exemplo bem simples é uma maquete virtual, né? Uma maquete, né? Aquela maquete que você fez na feira de ciências, né? Você faz ali, você coloca para fazer uma cidade, você coloca os prédios, né? Ou então a maquete de um carro, né? Em cima da mesa você tem um modelinho em menor escala, em cima de uma mesa com tudo que você precisa ali para entender. Eu faço uma maquete virtual de uma bacia hidrográfica, né? Na tela do computador, né? Como que eu faço? O que é isso, né? Eu uso matemática, a matemática respeita as leis da física, eu uso as equações, né? E talvez, deixa eu dar um exemplo melhor, assim, né? Eu tenho um mapa em 2 dimensões normal na tela do computador. Eu faço uma subdivisão, eu divido esse mapa, ele tem altura e largura, né? 10 quilômetros de largura por 10 quilômetros de altura. Eu faço uma subdivisão, um tabuleiro de xadrez, vamos dizer assim, só que com 10 mil células, vamos dizer assim. É interessante, né? O cálculo numérico, a capacidade de processamento dos computadores atualmente, ela é impressionante. Então, nesse tabuleiro gigante de xadrez, que está assim, sobreposto a uma imagem de satélite, por exemplo, cada célula, cada quadradinho tem uma fórmula, né? Uma fórmula matemática, que representa muita coisa. Imagina, eu tenho 10 mil quadradinhos com 10 mil fórmulas. E no cálculo numérico, né, a gente usa o que se chama de iteração, não é nem interação, seria até, mas você coloca para conversar todos os quadradinhos, todas as células do tabuleiro. Então, isso chama-se discretização espacial. Eu tenho a discretização temporal também. O que é isso? É a subdivisão do tempo. Então, eu consigo controlar, por exemplo, a alimentação do meu modelo, né? Como que os dados vão ser colocados ao longo do tempo. Né? Então, eu tenho dados no espaço e no tempo. E quando eu aperto play aqui, quando eu mando rodar o modelo, ele cruza todas as informações e mostra, por exemplo, a chuva que caiu em um determinado ponto, a água que vem de um rio em outro lugar, quando ele passa por um lugar onde eu coloquei que tem areia, por exemplo, o solo é mais arenoso, é mais poroso, onde a água vai infiltrar mais, então eu consigo perceber, e isso é dinâmico, inclusive, eu consigo ver no computador um vídeo do que está acontecendo na bacia hidrográfica, aonde que choveu, para onde que vai a chuva, o que vai evaporar, e o modelo
faz a quantificação de tudo isso. Tudo assim, eu posso mudar qualquer coisa e ver o que vai acontecer. Então, eu fico fazendo testes, né, para tentar replicar o que é aquilo que está acontecendo no projeto que eu tô fazendo. Engenheiro Rodrigo, agora pensando de forma prática, como que a gente pode utilizar o geoprocessamento e a modelagem matemática para fazer uma aplicação direta, por exemplo, em águas subterrâneas e em aterros sanitários, né? Porque os gestores, a alta gestão, até os próprios técnicos precisam tomar decisões para um projeto, né? Como que a gente aplica esses conhecimentos nas tomadas de decisões? Boa pergunta, Bruno. Vamos ser prático, né? O aterro sanitário, a primeira coisa, né? Aonde você vai instalar o aterro sanitário, né? Estamos falando de geoprocessamento, de modelagem matemática, né? Você pega ali um mapa da cidade, né? É uma cidade pequena, vamos pensar assim. Você bate o olho no mapa, você vê assim que a captação da água da cidade, no Rio, por exemplo, ela está montante, né? Antes de começar a cidade, para pegar água limpa. E lá no final da cidade, né? Você tem a estação elevatória que vai bombear o esgoto, né? Por uma estação de tratamento. Então, a questão da modelagem do geoprocessamento, né, está ligada ao planejamento. Então, o aterro sanitário vai ter que ficar ajusante, né? Você não quer que qualquer contaminante que eventualmente saia da área do aterro sanitário atrapalhe um aquífero, né? Então, você tem que estudar, primeiro, em termos regionais, assim, vamos pensar uma escala maior, né? Você tem que estudar a bacia hidrográfica e estudar os aquíferos, né, que estão nessa bacia. Tentar entender quais as áreas são as melhores áreas para você instalar um aterro. Por exemplo, em São Paulo, eu atendi um cliente, eles precisam de muita areia, né? Sempre, né? A cidade está construindo muita brita, né? A brita tem um preço super elevado e a areia também. Então, eles tiram. Existem cavas de areia que foram retiradas, né, de depósitos em larga escala na beira dos rios e tudo. E aí ficou lá, né, o buraco, né? Você tem lá. Então, o que o dono da área fez muitas vezes? Ele vendeu a área que não vale nada, o buraco já está pronto, você pega e joga lixo. Você faz um lixão, a princípio, sem controle, e depois você faz um aterro sanitário, né? Você vai tentar controlar a situação. Só que você não percebeu que você está numa região extremamente, né, vulnerável, né? Porque você está num areal, né, que era um depósito. Então você fez um aterro sanitário no pior lugar possível, né, em cima do areal. Então tudo que sair ali, o chorume, vai embora, vai criar uma pluma de contaminante muito grande. Então o que você tem que fazer? Ou você muda de lugar, ou você faz uma investigação para caracterizar o aquífero, caracterizar a região em torno do aterro, para tentar mitigar a situação, tentar entender. A primeira coisa é entender o que está acontecendo. Então, posto de monitoramento, você vai ter que furar 50 postos de monitoramento ao redor do aterro inteiro, ou pelo menos a jusante, coletar a amostra de água e tentar entender o que está acontecendo. Tem contaminante saindo do aterro? E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai resolver o problema? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu, na modelagem matemática, eu estou oferecendo uma ferramenta para você entender as coisas. Tipo, tudo que você tiver de informação, ou até antes de começar, você me passa, eu vou processar, né, a sua informação e vou tentar extrair informação da sua base de dados. Eu vou colocar tudo no computador, tudo na tela, da maneira mais acessível possível, mais clara, para você tomar a decisão, o que tem que fazer. Né? Você tem uma campanha de amostragem ali, você manda para mim as informações, eu alimento o meu modelo para te dar um norte, entendeu? Rodrigo, diante da sua explicação, me surgiu uma dúvida aqui, né? Que foi muito bem colocado, que basicamente a gente faz uma simulação do que vai acontecer na realidade. Mas, ao longo do tempo,
essas informações vão mudando. É preciso ir fazendo novos estudos ou apenas alimentando os dados? Isso pode ser feito em tempo real? Exatamente, é bem por aí, Bruno. A gente tem o que se chama de modelo conceitual, né? Você tem que ter uma ideia do que vai acontecer, do que está acontecendo antes de mais nada. Você tem que até escrever, tentar desenhar, né? Onde está o aquífero, qual é a profundidade, né? Como é que é a bacia hidrográfica, que tipo de contaminante que tem, porque é diferente, né? Você tem um posto de gasolina, você tem ali vazando óleo diesel, o óleo é mais leve que a água, né? Ele vai boiar. Então a contaminação ela é superficial, vamos dizer assim. Agora você tem uma indústria, você tem lá galvanoplastia, né? Uma indústria de lavagem a seco. Às vezes a indústria é pequena, assim, uma lavanderia de lavagem a seco que usa um contaminante muito complicado, um solvente organoclorado, que a gente chama, é normal isso. E aí o contaminante ele é mais denso que a água, então ele vai afundar e ele vai mais fundo no aquífero, né? Voltando à sua pergunta, Bruno, a atualização em tempo real é mais ou menos por aí mesmo, né? Eu defendo que o modelo numérico tem que ser colocado junto com o modelo conceitual. Por quê? Porque é fácil. Eu não preciso de informação nenhuma a princípio. Assim. Você me fala onde que é a área, eu te faço o modelo. Inclusive, dá para calibrar e ter análise de sensibilidade e tudo de um modelo totalmente fictício, vamos dizer assim. Fictício não, por quê? Porque eu vou pegar o mapa do lugar, a topografia, e vou fazer as contas e vou estimar, a princípio, o que está acontecendo. Então, eu tenho paralelo o modelo conceitual e o modelo numérico. Teoricamente, o modelo numérico ele testa o modelo conceitual para saber se faz sentido. E aí, eu vou alimentando, né, o modelo com informações reais, né, à medida que o projeto vai evoluindo, à medida que a investigação vai sendo feita, à medida que eu tenho uma pluma melhor caracterizada, né? E depois que você me passou as informações, por exemplo, você foi a campo, você fez uma investigação detalhada, você fez um ensaio de bombeamento, você me dá esses resultados, esses dados, e eu coloco tudo no modelo e coloco o modelo para me dar uma resposta. Normalmente, ele vai cruzar todos os dados, o que já tinha com o que eu coloquei, aquilo que eu substituí, por exemplo, troquei a topografia por uma topografia mais precisa que você me passou, e eu, com isso, né, nesse processo, eu consigo, inclusive, orientar você. Pô, cara, estou precisando de uma informação em tal lugar, não dá para entender direito, porque o modelo está dando muito erro. Você pode voltar no campo para mim e me ajudar para tirar umas dúvidas? Aí você me dá as informações novamente que você foi lá coletar, para tentar deixar o modelo melhor, entendeu? Então, é um processo, é uma evolução. O modelo é seu. O ideal é que você use ele para administrar o seu problema. Engenheiro, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né? É um tema muito atual e como que a gente pode conciliar a inteligência artificial com modelagem matemática e o geoprocessamento? Esse tema está na moda, tem que falar. Eu gosto pouco da inteligência artificial. É interessante o seguinte, né? Partindo da hidrologia, né, que é uma análise mais geral assim, né, do ciclo da água. Eu estudei geologia, fui para hidrogeologia. Aí tem a química, tem a geoquímica, tem a hidrogeoquímica. Estamos falando de aquífero, né? Então tem que falar da areia, né? Estamos falando de água, né? De água subterrânea. Então tem que falar da onde que está essa água. Então tem que estudar, por exemplo, sedimentologia, né? O geólogo ele precisa entender de matemática e de programação, né? Você tem que fazer. O modelo é feito no computador, ele é feito com códigos, né? Eu posso até usar uma interface visual, né? Um GIS, coisas mais ou menos, né? Complexas, mas em si é um código, né? A tecnologia. O engenheiro do seu lado, ele nunca ouviu falar, ele não sabe o que é sedimentologia. Então,
o modelo matemático é uma plataforma de gestão. Eu tento facilitar a conversa do engenheiro com o geólogo para resolver o problema. Eu acho que a minha função é facilitar o acesso dos avanços tecnológicos, né, para o cliente, né? Assim, eu posso dizer que eu estou vendendo tecnologia, vendendo informação, vendendo conhecimento para quem vende conhecimento, vamos dizer assim, para a consultoria ambiental que precisa resolver o problema do cliente dela. Então, até para quem está na área, quem está se reciclando, quem está começando, não tem como deixar de falar em programação, não tem como deixar de falar em GitHub, né? em Jupyter Notebook. Né? O que é isso? Né? É muito fácil ter acesso aos códigos, ter acesso a como o modelo é construído, aonde que as coisas acontecem assim, né? Na prática. Né? Um adendo aqui, o GitHub, a minha vida tem um antes e um depois, assim, porque você tinha ali o seu pendrive, a sua informação, você guardava. Aonde que você guarda hoje em dia, né? Como é que você faz a segurança da sua informação? No GitHub, no final do dia, está tudo na nuvem, né? De graça. Inclusive, eu posso fazer meu site e colocar na nuvem, né? Tudo com a tecnologia. Então, você tem que acompanhar o avanço da tecnologia. Juntando, então, meu conhecimento clássico, né, de geologia, de programação, agora com conhecimento dos códigos, né, da maneira como você precisa ter acesso às ferramentas. Né? A inteligência artificial está depois disso tudo. Primeiro você tem que entender estatística. Depois você tem que entender um tipo especial de estatística que chama probabilidade condicional, né? Teorema de Bayes. Né? Depois é que vem a inteligência artificial. Você pode usar coisas prontas, né? Um prompt de inteligência, você faz uma pergunta lá, mas você tem que saber o que está por trás, né? Como é que foi feito, né? Eu acho que tem que entender o básico primeiro. Engenheiro, eu concordo, eu acho que a inteligência artificial está para nos ajudar, mas não substitui o conhecimento técnico, como é do engenheiro Rodrigo, como é do Bruno, como são dos outros técnicos que estão nos assistindo. Agora, eu queria aproveitar essa conversa, né, porque a gestão de algumas empresas acredita que a elaboração de estudos custa caro, né? Mas como que o engenheiro Rodrigo traria os benefícios da elaboração, né, de uma modelagem matemática, da realização de estudos, né? Quais são os benefícios de mostrar esse estudo ao gestor? Né? Uma delas a gente já sabe, né, que a gente consegue prever ou simular a realidade. Né? E você, de repente, vai me dizer, olha, então você vai evitar um custo com um acidente, ou o que mais a gente pode usar para convencer um gestor que o estudo é importante? A questão é a seguinte, Bruno, por que é importante, né, fazer essas coisas? Porque o planejamento, né, tem uma frase até interessante do Eisenhower, se não acredito, na Segunda Guerra Mundial, né, que o plano mesmo, assim, depois que ele está pronto, ele não vai servir para nada. Na hora que teve a invasão na Normandia lá, na hora que os soldados chegaram lá para resolver o problema, eles não vão lembrar o que está no plano, cada um por si, vamos dizer assim. Então, o plano, ele não vai ser usado, mas o planejamento é fundamental. Qual que é a ideia? Quanto mais você discute a questão e testa, né, as possibilidades, faz as suas discussões, você economiza na hora de mobilizar a equipe e mandar para campo para fazer o trabalho, contratar um caminhão, fazer mobilização, pagar todo mundo. Então, teoricamente, né, se você tiver um bom planejamento, se você tiver
prever o que pode acontecer antes de resolver, antes de tentar resolver o problema, seria o ideal, né? Essa que é a ideia. Engenheiro Rodrigo, agora, eu fiz uma conversa, tempos atrás, com o engenheiro Juan, né? E ele atua no semiárido brasileiro. Aproveitando a sua experiência, né? E ele atua com aquíferos. Aproveitando, então, a sua experiência, como que a gente poderia pensar na modelagem matemática com o geoprocessamento no semiárido, né? E qual é a pergunta, né? Como que ajudaria na resolução de crise hídrica no semiárido brasileiro? Um abraço, Juan. Eu faço a ideia do planejamento é a seguinte: quantificação, né? Na ponta do lápis, né? Tem que ver exatamente quando choveu, quanto choveu, onde choveu, né? E colocar o histórico das chuvas, né? E colocar o tipo de solo, e colocar a geomorfologia, né? Como é que o terreno, né? Para onde que a água escoa, da onde que vem a água, se tem algum rio perene que leva a água para o lugar, né? Eu acredito que a modelagem matemática tem que ser acessível, né? Por isso que eu falo muito em código, né? Recentemente eu venho estudando muito esse assunto, né? E procurando pegar a tecnologia que está disponível, né? Os códigos são tudo código aberto, né? Então, por exemplo, eu faço na ponta do lápis uma previsão de quanto de água que um poço pode extrair em qualquer lugar no Nordeste brasileiro. Assim, é um chute? Não é um chute, porque eu vou processar as informações regionais e locais e vou fazer todas as contas e chegar pelo menos numa ordem de grandeza, né? No quanto de água está disponível ali que pode ser utilizado, quantos poços de bombeamento precisa, qual é a vazão dos poços que vão ser, qual é a profundidade que esses poços têm que ser instalados, né? Tudo isso com baixo custo, eu consigo fazer isso rápido, né? E disponibilizar para o cliente, né, essa plataforma, e ele, com a minha ajuda, ou até sem ela, ele vai atualizar os dados de acordo com o que ele realmente foi lá, se ele foi a campo, se ele coletou a informação. Então, ele vai ter essa quantificação na mão para poder tomar a decisão melhor. Ele fala, acho que é melhor buscar água em outro lugar, né? Talvez aí planejar a instalação de uma indústria, né, em certa bacia hidrográfica ou em um lugar mais propício, né? Então a ideia é usar usar a matemática, usar os dados reais e extrair conhecimento desses dados para tomar a decisão. Rodrigo, essa explicação eu acho que casa muito bem com a conversa que eu tive com o engenheiro Juan, foi muito legal. E essa explicação foi sensacional. Agora, antes de começar a gravação, a gente estava falando de dois sites aqui que são gerenciados por você, o Betami e o GitHub, né? Eu gostaria que você explicasse o que são esses sites. Bruno, eu acho que você tem que fazer até uma edição aí. GitHub é um site clássico internacional feito pelo Linux. É uma longe de mim, né? Mas é o seguinte, eu acho que essa palavra tem que ser dita, GitHub, por quê? Porque, cara, você tem um espelho do seu computador na nuvem, de graça, né? E simples, né? É claro, você tem que saber um pouco de programação, de código, mas é uma receitinha de bolos. Então, no final do dia, você aperta ali 3 linhas e salva tudo que você tem. A casa pode pegar fogo, tá tudo gravado, né? Então, voltando para o que eu fiz, né? Que é a iniciativa Betami, né?
Por que tem esse nome, né? A gente fala muito na engenharia, né? O beta, né? Além de ser um teste, né? Uma versão inicial de um software, você fala assim, me passa o beta, me dá a dica, como é que faz, como é que resolve? Então, eu estou tentando defender esse nome como uma empresa, né? Eu tenho meu CNPJ, mas a ideia é disponibilizar esses códigos, né? Eu venho procurando, principalmente na USGS, né? Mas muita coisa na Europa também. Quais são as soluções que estão acessíveis, que são de graça, que está lá? Quais são as opções que o gestor tem, né? Então eu estou reinterpretando os códigos e colocando no meu site, na internet, colocando no meu GitHub, né? Que é a minha, eu como usuário do GitHub, eu coloco lá as opções que o gestor tem para resolver o problema dele, né? Seja ele de um projeto pequeno, de uma área, de uma indústria, de uma cidade, né? E coisas também muito mais assim importantes, assim, os projetos disponibilizados em código aberto tem de Nova York inteira, por exemplo, tem lá o modelo matemático de Nova York, todo disponível na internet, né? Então, eu acho que eu até convido quem tá assistindo a colaborar com a plataforma, né? Eu acho que o código ele é muito complicado, ele tem regras de etiqueta, vamos dizer assim. E só vai ler aquilo quem é nerd, vamos dizer assim. Pelo contrário, eu quero colocar o código para todo mundo entender assim, da maneira mais simples possível, né? Mesmo indo contra as regras, né, de etiqueta, assim, mesmo indo contra o visual, assim. Então eu tento o engenheiro, o geólogo, até o cliente tem que entender o código, eu acho, para ele poder usar mais, para ele ter mais confiança e acreditar que aquilo é uma plataforma boa, que é uma maneira boa de administrar os problemas que ele tem. Engenheiro, a gente está chegando ao final, mas antes, eu gostaria de pedir aqui para você se apresentar. Qual é o trabalho do engenheiro Rodrigo? A gente já escutou nesse bate-papo, mas especificamente, né? Você falou que tem um CNPJ, o trabalho, quem é o Rodrigo Gross e o trabalho do engenheiro Rodrigo Gross? Bruno, para finalizar, depois da engenharia eu fui estudar hidrogeologia, né? Com toda a humildade fui entender bastante os geólogos, entender o que está acontecendo, porque eu estava, né, é muito importante entender o que está acontecendo no subsolo antes de tentar administrar, né? Eu sou engenheiro e eu vendo modelo matemático. Eu vendo a interpretação, né, dos códigos que utilizam o modelo matemático. Eu comecei utilizando softwares, né, que a gente chama interface visual. São softwares pagos e que têm o seu mérito, né, que é muito interessante, muito, talvez, assim, visual, muito mais fácil, assim, para a pessoa começar a entender como que funciona o modelo. Ele roda lá em 3 dimensões, o que está acontecendo, coloca os poços, coloca mais... Eu passei a utilizar o código aberto e percebi que tem as suas vantagens também, tem coisa muito boa em ter acesso a tudo que precisa ser feito ali na linguagem, né? Você tem que transformar o seu pensamento na linguagem que o computador vai entender, e o computador te dá o feedback, e você tem que entender como é que o código imprime esses feedbacks. E eu quero tornar acessível, né? Mais utilizado, né? Assim, facilitar o trabalho do gestor do problema ambiental, ou do prefeito que precisa captar água, ou do industrial que precisa resolver um problema de um passivo ambiental, né? Está lá no Betami, no GitHub, tudo disponível lá, tudo
né? Eu acho que a ciência aberta, tá? Eu estou tentando disponibilizar o avanço científico. Obrigado pela atenção. Engenheiro Rodrigo. Oi. Engenheiro Rodrigo. Sim. Quero agradecê-lo. Pela disponibilidade. Pelos exemplos claros. É um tema muito difícil, mas mesmo assim a gente trouxe clareza para essa conversa. Então, eu agradeço ao engenheiro por todo o tempo aqui dessa conversa. Igualmente, foi um grande prazer.